minha tela com vocês. Vou também gravar essa aula da forma que eu fiz a outra, tá? Vou gravar a aula e vou depois, né, upar lá fazer um upload lá para o YouTube e compartilhar com vocês lá no AVA a URL, o link dessa aula também, tá? O que eu deixei lá hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, foi a aula 4. A aula 4, ela trata desse nosso controle e qualidade no exercício da auditoria, tá? Deixa eu voltar lá no início dela aqui, porque parece que ela está lá no final, que eu estava dando revisada nela agora. Então, a aula 4, ela vai tratar no controle e qualidade do exercício da auditoria. O que trata esse controle de qualidade? Quais são os nossos objetivos? Conhecer as habilidades e competências do auditor independente. Essas qualidades e competências, elas vêm da NBC PA 200, tá? Dos objetivos gerais, e da PA 01. PA 01 é profissional de auditoria 01. O que o auditor precisa para ser? Comitê de auditoria estatutário, importantíssimo para quem quer trabalhar nessa área de auditoria, conhecer esse comitê, e conhecer os relatórios de revisão, tá? Lembrando que todo processo de auditoria precisa de ser revisado, tá? Então, vamos lá. O sistema de qualidade e função da equipe de trabalho, a NBSAP PA01, ela trata do controle de firma de auditoria independente, né? Então, não é o auditor, não basta para ele simplesmente resolver, né? Ah, sou auditor, vou abrir uma empresa de auditoria. Você tem certas normas que você tem que seguir, tá? E principalmente a sua empresa. Principalmente no controle de qualidade do seu serviço, tá? Como auditor. Que executa exames de auditoria e revisões de informação contábil, trabalhos de asseguração, né? E de serviços correlatos. A firma tem a obrigação de estabelecer e manter um sistema de controle para obter segurança razoável que a firma e seu pessoal cumprem as normas profissionais e técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis. Os relatórios emitidos pela firma ou sócio do trabalho são apropriados nas circunstâncias. Então, a firma de auditoria, ela tem que manter um controle de qualidade de modo que assegure que todo o seu trabalho, né, que seja de revisão de informação contábil histórica. O que é trabalho de revisão de informação contábil histórica? É aquele trabalho de auditoria que você revê todo o balancete, revê as contas, ou um trabalho de asseguração. O que é um trabalho de asseguração? O trabalho de asseguração é aquele trabalho que você assegura que as informações contábeis são verdadeiras, tá? E outros serviços correlatos, né? Você pode fazer outros tipos de auditoria, tá? E para você garantir que a firma cumpre as normas profissionais técnicas, exigências, que você tem um pessoal qualificado, que você tem independência, que você tem que o seu pessoal, os relatórios que são emitidos pela sua firma, eles são apropriados naquelas circunstâncias que foi feita aquela auditoria. Tá? Então, o seu parecer tem validade. É isso que ele quer saber. Tá? Seguindo, a supervisão e controle de qualidade. Os auditores, empresas ou profissionais autônomos, você pode trabalhar como auditor, tem uma empresa ou ser um profissional autônomo auditor, né? Deve implantar e manter regras de procedimento de supervisão e controle interno de qualidade que garanta a qualidade dos serviços executados. Tá? Isso está na regra, na PA01. Você tem que manter um controle interno de qualidade da sua empresa ou do seu serviço. Mesmo se você for um auditor, tá? Não tenho um sócio, não tenho nada, sou sozinho, mas eu tenho a qualidade do meu serviço. Tá? Eu tenho que manter isso. Tem que manter isso, tá? Vários fatores devem ser levados em consideração na definição das regras e do procedimento de controle interno da qualidade, principalmente aqueles relacionados à estrutura da equipe técnica do auditor, ao porte, à estrutura, à organização e à complexidade do serviço que ele deseja realizar. Então, olha só,
para você manter o controle de qualidade do seu serviço ou da sua empresa de auditoria, você tem que ter estrutura da equipe técnica. Então, não dá para você, por exemplo, eu sou auditor, eu resolvi, né, formei, resolvi trabalhar de auditor. Então, vou fazer uma empresa de auditoria. Aí eu junto lá, né, a Geice, a Juliana, as três, vamos fazer uma empresa de auditoria. Primeiro serviço que surge para nós, vamos pegar uma SA de um porte absurdo, sei lá, um Petrobras. É lógico que você não dá conta desse serviço. Né? Então, é melhor se abster do serviço. É o que a regra fala. Se você não tem estrutura, se você não tem porte, não entra. Porque é para, né, tomar na cara. Tá? A organização e a complexidade dos serviços. Para mim, para fazer um trabalho de auditoria, a primeira coisa, e nós já falamos disso em sala, volto a repetir, que você não consegue fazer auditoria daquela empresa que você não conhece. Eu não conheço o serviço, eu não conheço como é que funciona a empresa. Né? Toda a vida eu trabalhei em escritório, eu trabalhei em empresa comercial. De repente surge para mim fazer auditoria de um hospital. Cara, não sei como é que funciona um hospital. Mas não deve ser tão diferente assim. Mas você tem que, pelo menos, conhecer a rotina de um hospital, os custos de um hospital, a estrutura de um hospital, para você poder fazer uma auditoria. Por exemplo, você vai pegar uma auditoria do hospital inteiro? Beleza. Então, lá dentro tem ambulatório, lá dentro tem consultório, lá dentro tem UTI, que pode ser terceirizado, inclusive. Né? Você vai ter serviço de maqueiro, de ambulância, de restaurante lá dentro, né? Para fazer a comida dentro. Então, aquilo ali praticamente é uma empresa separada. Qual que é o custo só da comida? Qual que é o custo só do material de operações para fazer cirurgia? Material cirúrgico. É um absurdo. Quanto que o hospital comprou de remédio? Quanto que aplicou de remédio? Qual que é o estoque de remédio? Então, assim, é uma estrutura totalmente diferenciada. E outra, aí você vai para a carteira de cliente. Aí que bagunça mesmo. Por quê? O hospital atende pelo SUS? O hospital atende quais convênios? Qual foi os atendimentos que foram feitos em cada convênio e quanto que foi arrecadado de cada convênio? E as consultas particulares, cadê o caixa? Então, assim, é uma estrutura complexa. Não tem nada difícil. Se você é da área, ótimo, tranquilo. Agora, se não é, não entra. Ou não tem equipe, ou não tem gente para fazer, não põe as caras, porque pode dar problema. Você pode cair num risco de auditoria, de emitir um parecer errado, e aí já começa a bagunçar a sua carreira profissional. Por aí. Tá? Na supervisão dos trabalhos da equipe técnica, durante a execução da auditoria, o auditor deve avaliar o cumprimento do planejamento e do programa de trabalho. Né? Então, você tem que estar sempre avaliando. Foi planejada a auditoria? Foi. Então, tive um plano de auditoria, tive um planejamento. Eu tenho minha equipe? O plano foi feito? Foi. Foi feito o planejamento e distribuído para a equipe o que cada um vai fazer, porque nós temos um prazo. Então, faz o plano, né? Nós vamos fazer, a extensão da auditoria é essa, a natureza da auditoria é essa, e o plano é esse. Tá? Nós vamos revisar 2 anos de toda a empresa. Pronto, está aqui o plano. Tá? Agora, o planejamento. Fulano, você vai começar as contas tais e tais, fulano vai olhar o estoque, fulano vai olhar isso, esse vai olhar isso. E o prazo para vocês coletarem esses papéis de trabalho é até tal dia. Juntou o papel de trabalho, né? Vamos ver como é que anda o programa de trabalho. Então, o programa vai ser detalhado para cada um, o que são as contas que ele tem que coletar, como que ele tem que ser feito. Então, quando você coloca um funcionário da empresa em campo, ele já vai com o seu planejamento, o seu programa para executar direitinho, tá? Senão ele fica lá perdendo tempo e aí ele atrapalha toda a auditoria. Avaliar se as tarefas distribuídas à equipe técnica estão sendo cumpridas no grau de competência exigido. Não adianta você contratar um funcionário para a sua auditoria que ele não conhece daquilo. Fulano, eu te contratei, agora você é auditor. O cara toda a vida só trabalhou em estoque. Aí você fala, agora você vai olhar o SPED da empresa tal, de não sei o quê. O cara trabalha com escrita fiscal, você põe ele no departamento pessoal. Perdido. Né? Então, ele precisa de ter competência naquilo que ele vai fazer. Tá? A empresa tem que ter essa qualidade de colocar esse funcionário com competência técnica. Tá? Resolver questões significativas quanto à aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade. Né? Então, se tem questões significativas, quando a gente trata mais das normas brasileiras de contabilidade, das NBCs, as NBCs, todas elas são
hoje reprodução dos nossos pronunciamentos contábeis CPC, né? Então, a empresa está seguindo essas normas brasileiras de contabilidade, esses pronunciamentos técnicos, né? Como que você tem que estar sempre olhando isso, tá? Se ela atende esses princípios técnicos dessas normas brasileiras de contabilidade, né? E o que você vai fazer se ela não estiver cumprindo, tá? Como que vai ser o procedimento, né? Colocar como ponto de auditoria, né? Como um achado de auditoria no seu relatório. Avaliar se os trabalhos foram adequadamente documentados e os objetivos e procedimentos técnicos alcançados. O papel de trabalho ele serve para documentar as evidências de auditoria. As evidências são os achados de auditoria. Então, para isso que serve um papel de trabalho. E tudo tem que ser documentado. Não pode ser de achismo ou de fala, né? Não pode ser algo que não seja informal. Tá? Tem que ser algo formal. Tem um furo no caixa. Pronto, está documentado. Por quê? Porque tal dia foi vendido à vista tanto e tal dia foi recebido tanto, mas não foi depositado. O dinheiro sumiu. Pronto, é um furo. Um furo no estoque. Está aqui a compra que foi feita, está aqui as saídas de estoque foram essa e essa. Cadê? Eu comprei 10, coloquei no estoque. Foi usado 5. Cadê os outros 5? Vai evaporar? Não evaporou. Eu tenho certeza que é um furo. Por quê? Porque foi comprado o estoque e a mercadoria não está lá. O produto, a mercadoria, não está no estoque. Tá? A matéria-prima, não sei. Avaliar se as conclusões obtidas são resultantes dos trabalhos executados e permite ao auditor fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis. Né? As evidências de auditoria ou as conclusões obtidas foram realmente resultantes de trabalho executado no campo? Alguém foi lá, anotou no papel de trabalho? Ou ele anotou por... Né? Ou não, né? Porque depois que você faz a coleta de evidências, anota todos os papéis de trabalho, você tem um tempo de revisão. Então, todos os auditores júnior que foram lá, coletaram essas coisas, papéis de trabalho, traz isso para a firma de auditoria e os auditores sênior vão revisar todos os papéis de trabalho e decidir quais vão fazer parte do relatório de auditoria. E, em cima do relatório, qual o tipo de parecer que vai ser emitido para aquela empresa. Tá? O que mais? Os requisitos que o auditor deve adotar para o controle da qualidade são os seguintes. O pessoal designado deve ter competência e habilidade profissional compatível com o trabalho realizado, já falamos disso, né? Não adianta você contratar alguém, colocar na sua equipe, jogar ele no campo de trabalho, lá dentro do cliente, e depois ele não ter competência. Aí já foi tarde, aí a vaca já foi para o brejo, porque a auditoria já está correndo, o prazo já está sendo cumprido, e aí, se você descobrir no meio de um processo de auditoria que aquele funcionário não tinha competência para aquilo, você está perdendo o controle de qualidade. Você está caindo no risco de auditoria. Tá? O pessoal designado deve ter um nível de independência e os demais atributos definidos nas normas profissionais do auditor independente para ter uma conduta profissional inquestionável. Sabe a coisa que mais acontece em equipes pequenas de auditoria, em pequenas firmas de auditoria, e grandes também. Às vezes, a grande acontece muito mais, né? Porque o volume é muito maior. Então, é o nível de independência. É você contratar aquele pessoal. Eu fui na faculdade, eu abri um programa de trainee. E aí peguei vários formandos de 7º, 8º período para trabalhar na minha empresa de auditoria. Ótimo. E aí você pega aquele cara mais empolgadinho e pega e joga na sua equipe de auditoria e manda ele para o cliente. Né? Pode ser, você checou que ele tinha habilidade para aquilo. Né? O cara já trabalhou em escritório muito tempo, sabe de departamento pessoal. Então ele vai lá para fazer o departamento pessoal. Ou, sei lá, departamento financeiro, estoque, não sei no que você jogou ele. Mas o cara não tem independência profissional. Então, o nível de independência dele começa aonde? Com sigilo profissional. Se você jogar aquele funcionário dentro da equipe de auditoria e ele já entrar lá na empresa e começar a chavecar a recepcionista e depois já, sei lá, sair com ela, corre o risco de ele comentar alguma coisa da auditoria e a vaca ir para o breve. Tá? Então, esse nível de independência tem que ser total.
Ele não pode ter parentes naquela empresa, ele não pode ter interesses naquela empresa, ele não pode ter falta de sigilo naquela, com aquela atividade que ele está exercendo, porque ele pode colocar todo um trabalho de auditoria a perder. Tá? O trabalho de auditoria deve ser realizado por pessoal que tem um nível de treinamento, olha só, esse treinamento é importante, e de experiência profissional compatível com a atividade que ele está exercendo, com um grau de complexidade das atividades da entidade auditada. Então, sempre é aconselhável que coloque na sua equipe pessoas que são treinadas e treine. Né? Por isso que empresa de auditoria, vira e mexe, está aí fazendo treinamentos. Tá? Um treinamento de um STED, treinamento de um não sei o quê, um treinamento, tá? Porque ele está sempre, se ele tiver sempre esse treinamento, e não é só treinamento profissional, treinamento de auditor. Né? Como se comportar, como conversar, como obter informações sem passar informações, sem perder o sigilo, sem perder sua independência. Tá? O auditor deve planejar, supervisionar e revisar o trabalho em todas as suas etapas, de modo a garantir que os usuários de seus serviços a certeza razoável de que o trabalho seja realizado de acordo com as normas de controle de qualidade requeridas nas circunstâncias. Então, aquela equipe de auditoria que vai a campo, pode ser auditores júniores ou trainee, ela sempre tem que estar supervisionada, sempre tem que ter um chefe de equipe. O que é esse chefe de equipe? Geralmente é um auditor sênior. Esse auditor sênior, ele vai estar coletando, o pessoal vai estar coletando e passando isso para ele. Está aqui meu papel de trabalho, assina. Por quê? Porque tem duas assinaturas no papel de trabalho. Sempre é feito por, revisado por. Tá? Então, o auditor júnior, ele faz o papel de trabalho, mas quem revisa é o sênior. Tá? Então, o sênior, o que ele faz? Ele planeja, entrega para você seu programa de auditoria e supervisiona e revisa o seu trabalho em todas as etapas do trabalho. Tá? Para você não perder o prazo, para ver se está seguindo de acordo com o que tem que ser. Okay? E isso é controle de qualidade da empresa de auditoria. O controle de qualidade do auditor inclui a avaliação permanente da carteira de cliente. Então, além de você estar auditando os papéis de trabalho, você vai estar auditando também a sua carteira de cliente. Para você ver o quê? A capacidade de atendimento ao cliente em face da estrutura existente. Por quê? À medida que sua empresa de auditoria vai crescendo, você tem que ver se você está tendo capacidade de atender aqueles clientes. Tá? Então, você tem que ver se você tem material pessoal suficiente para atender essa carteira de cliente que você tem. Tá? Se entram novos clientes, tem que contratar mais pessoas. Se você está tendo um grau de independência existente na sua carteira, tá? Se não tem problemas, então os auditores que são sênior, ele tem que ficar de olho nisso. Integridade dos administradores do cliente. Sempre em empresas de auditoria, você tem problema com isso. Tá? Se você está tendo... Espera aí, deixa eu colocar um pessoal aqui para dentro da sala, que chegou agora. Tá todos aí. Então, você tem que ver se a integridade dos administradores. Por quê? Porque você pode ter aquele cliente que quer que você dê um parecer bonito para ele, sendo que ele não merece aparecer. E aí ele quer brigar, ele quer conversar, ele quer, tá? Então, você tem que ver a integridade mesmo dos administradores. Se for algo que o administrador não tem essa integridade, você tem que simplesmente conversar com ele e cancelar esse contrato. Ou terminar essa auditoria o mais rápido possível e tchau, obrigado. Né? Dar um parecer para ele, uma abstenção de opinião, porque ele não está de acordo com os princípios da lei. Tá? Habilidade do auditor tem que manter procedimentos visando a compreensão que o seu pessoal atingiu e mantém as qualificações técnicas e competência necessária para cumprir as responsabilidades profissionais. Para atingir esse objetivo, ele deve atender procedimentos formais de contratação, treinamento, desenvolvimento e promoção de seu pessoal. Então, dentro
dessa profissão de auditoria, você tem uma carreira, né? E essa carreira é bem sólida, e você segue como auditor. Tá? Ele começa com a contratação, então nessa contratação, nesse programa de treinamento, geralmente você já seleciona aqueles melhores, né, que saem da faculdade, por isso você tem que ter umas provas mais Aqui tem muita já, né? A mulher que trabalha com sagrada é louca. esse pessoal, periodicamente fazendo treinamentos com esse pessoal, desenvolvimento desse pessoal, essa carreira que eles desenvolvam. Por quê? Porque quando você vai ver esse desenvolvimento desse pessoal, é aquele povo que você vai ver que vai desenvolvendo, é esse pessoal que você vai querer para chefiar outras equipes. Né? Ó, surgiu um cliente novo, vou precisar de montar outra equipe. Então, aquele pessoal que era trainee de cada equipe, eu puxo um de cada, formo uma equipe, né? E aquele melhor deles eu ponho para chefiar a equipe, promovo ele a auditor sênior, sei lá, para poder comandar a equipe. Né? Os auditores sênior que vão pegando muito contato com o cliente, o que a firma de auditoria faz? Promove ele a sócio. Né? Põe ele no contrato social. Por quê? Porque o cara já é um auditor sênior. Ele já fez umas 20 auditorias ou mais dentro da empresa. Ele já tem contato com esses clientes. Você vai ter que, em dado momento, se você não promover esse cara, ele vai sair, vai montar a firma de auditoria dele, vai ser um concorrente seu. E pode ser que ele leve parte da sua carteira. Então, o que você faz? Você coloca ele no contrato social e põe ele como sócio. É isso que acontece. Tá? Execução dos trabalhos de auditoria. O auditor deve ter política de documentação dos trabalhos executados, das informações obtidas na fase de aceitação ou retenção do cliente, e em especial quando ao planejamento preliminar, com base nos julgamentos e informações obtidos, a habilitação legal para o exercício profissional, inclusive quanto à habilidade e competência da equipe técnica, com evidenciação por trabalho de auditoria dos profissionais envolvidos quanto às suas atribuições. Então, quando você quer da fase de aceitação, ou seja, quando você capta o cliente e retenção desse cliente, manter ele na sua empresa de auditoria, né, você tem que ter essa política de documentação desses trabalhos executados. Todos esses trabalhos aqui na empresa são sempre planejados com base nos julgamentos, informações. Toda a minha equipe tem habilitação legal para exercício profissional, habilidade, competência, tá? Aí você consegue sempre manter esse pessoal. Bem, tem uma mensagem aqui que o Zoom parece que tem um tempo, eu queria mais tempo, mais 10 minutos aí para nós, tá? Mas beleza, vamos... Por que ele me deu só esse tempo, hein? Para de... Tá, vamos voltar lá e vamos terminar isso aqui. 10 minutos é para a gente terminar. Avaliação, nós já falamos, né? Da carteira de cliente. Controle de qualidade interno, né? Sempre tem um programa de controle e avaliação das normas independentes. Aplicação da amostra selecionada. Um programa de verificação, se você sempre tem essa amostra selecionada quando você vai para dentro dessa empresa de auditoria, você selecionou bem essa amostra para você continuar, ter sempre esse pessoal lá de dentro. Programas de educação continuada. Os programas de educação continuada cumprem o papel de elevar a qualidade do profissionalismo contábil. Né? Os profissionais têm muito preocupado com esse programa de educação continuada. Ele é do CFC e todas as firmas de auditoria têm que ter esse programa, tem que estar sempre cadastrado nesse programa, puxando fazendo essas revisões, esses melhoramentos, tá? Fazendo cursos e puxando isso para dentro desse programa de educação continuada, tá? Sempre comprovando essas horas de curso, tá? O plano de controle da qualidade, a cada 4 anos, os auditores vão remeter-se ao controle da qualidade, que é a revisão pelos pares. O que é esse controle da qualidade? Sempre você vai submeter a sua empresa, os seus trabalhos à revisão. Tá? Então, como que acontece isso? Eu fiz minha auditoria, né?
a cada 4 anos, todas as auditorias que eu fiz, eu mando para o CFC para eles revisarem essa auditoria. Quem que vai fazer essa revisão? Outros auditores que o CFC confirmar que essa auditoria foi feita de acordo. Tá? Chama revisão pelos pares. A CVM editou uma instrução, que alterou a outra, né? E o que a CVM falou nessa outra instrução? Ela estabeleceu o seguinte: Comitê de Auditoria Estatutário, né? Que nas condições exigidas pela instrução, o auditor pode ser contratado, se ele tiver esse comitê de auditoria estatutário, né? Se ele passar por esse comitê de auditoria, ele pode contratar por mais 10 anos, tá? O que é contratar por mais 10 anos? Vocês lembram que eu tinha falado que a auditoria você fica com o cliente no máximo 5. Depois você tem que mandar ele embora e ficar 3 anos sem pegá-lo, né? Mas se você, se as companhias para fazer esse comitê de auditoria estatutário e a empresa tem esse comitê de auditoria, ela pode ficar com esse cliente, com esse auditor, né? Até 10 anos, tá? Esse comitê tem as seguintes atribuições: opinar para a contratação e destituição do auditor, supervisionar as atividades do auditor, monitorar a qualidade dos auditores internos e avaliar as posições de risco dessa companhia. Revisão externa da qualidade, o que vem a ser isso? É um processo educacional de acompanhamento e fiscalização que visa alcançar desempenho profissional da mais alta qualidade. Então, sempre vai ter o CFC, a CVM também faz esse tipo de serviço, tá? De revisão externa da qualidade desse processo de auditoria. Né? Processo educacional, de acompanhamento, tá? Para você ver se você está tendo esse desempenho de qualidade. Aí. Vamos ver o objetivo. Avaliação dos procedimentos adotados pelos contadores e auditores com vista a assegurar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A qualidade é medida pelo atendimento das normas técnicas e profissionais estabelecidas pelo CFC, pelos procedimentos do IBRACON, né, que é o Instituto dos Brasileiros dos Auditores Independentes, né, contadores, e pelas normas exigidas por novos órgãos reguladores. Tá? Então, sempre esse controle de qualidade ele vai ser medido por o seu órgão externo de controle de qualidade, para ver se você está atendendo isso aí, ó, né? A qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Administração do programa de revisão, quem que são as partes envolvidas? O comitê administrador do programa, o auditor responsável e a firma, o objeto da revisão. Legal isso, né? Os relatórios de revisão, terminado cada revisão, o auditor revisor tem que emitir um relatório com as conclusões, se deverá ser encaminhado ao CRE, né, ao Conselho de Revisão, que poderá requerer esclarecimentos, se ele achar necessário, né, para tomar decisão quanto aos resultados reportados. A apresentação deverá ser objeto de reunião específica para garantir a qualidade e a comunicação com o auditor revisor. A confidencialidade, é lógico que todo o trabalho de auditoria ele é sigiloso. Então, se você abriu o seu trabalho de auditoria para o CFC, você tem que... O que eu faço geralmente? Eu comunico ao cliente. Até hoje, o trabalho ficou aqui comigo, está sigiloso. Porém, o CFC pediu para fazer uma revisão. Então, está aqui, a partir de hoje, o que acontecer não é problema meu, né? Independência, o auditor revisor, principalmente a equipe revisora que está revisando o trabalho, né? Ele também tem que ter independência nisso, tá? Os membros da equipe editora, né, não pode revisar trabalhos realizados na entidade que ele possui relacionamento. É lógico, né? Se o cara é um membro revisor lá do CFC ou da CVM, ele não pode ter feito a auditoria para aquele cliente. Ele tem que revisar um outro trabalho para poder ter essa independência. Conflito de interesses, né? Também o auditor revisor, nem alguém que foi selecionado, não pode ter esse conflito de interesse. Ah, eu quero fazer aquela auditoria que eu fiz naquela empresa, que esse Dom Ego não me pagou, e agora o outro foi lá e fez, eu quero revisar para mim poder meter os pés. Conflito de interesse, né? Competência, né? A equipe revisora
tem que ter competência também, né? Conhecer do que ela está revisando, da mesma forma de fazer a auditoria. Tá? O editor revisado. Eu estou de olho no tempo aqui, gente, também, para me ver. Não, aqui já acabou também. Essa revisão. É o seguinte, galera. E os relatórios do auditor revisor. Aqui não vai ter muita coisa a mais para nós, não. Tá? Eu vou voltar essa aula no outro momento. Nós estamos acabando o tempo aqui do Zoom. Deixa eu só fechar aqui para vocês verem minha cara aqui de novo. E o seguinte, eu vou deixar os mesmos exercícios daqueles que a gente vinha treinando. Vou abrir um fórum para esses exercícios também, para a gente poder treinar, conversar lá no fórum. Eu gostaria que todos falassem. É importante que vocês falem no fórum, porque a presença de vocês fica registrada, tá? E aí, esses mesmos exercícios vai servir de base para a nossa segunda VA, assim como foi a primeira. Quero ver se a gente pega aqueles mesmos exercícios para facilitar a vida de vocês e a minha. Tá? Então, assim, essa aula, esse slide já está lá no AVA, tá? Está lá gravado sobre essa revisão, tá? Essa parte de revisão pelos pares, essa parte de qualidade do serviço de auditoria, tá? Eu vou deixar o exercício sobre isso, e sobre esse exercício eu quero que a gente faça a nossa segunda VA também sobre ele, tá? Aí eu vou gravar lá essa aula, vou deixar lá gravado, vou subir ela para o YouTube, e aí eu deixo lá o URL dessa aula também, se vocês tiverem dúvidas, vou deixar o slide. Vou colocar o exercício, vai ter um prazo para vocês me entregarem esse exercício, mas é tudo aquelas questões objetivas, de marcar X, que a gente já vinha fazendo na sala, tá? E as nossas próximas aulas vai ser um segmento disso daí, tá bom? Agora, se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, é a hora agora. Vou dar um minuto aí para vocês tirarem dúvidas. Boa noite. Boa noite. E a Gabriela pela voz. Quem mais? Professor, boa noite. As atividades vai estar no EAD? Você vai estar lançando vai lá no estar lá espaço? no EAD, sempre lá no ar.